Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Tonelli, eu sou tutor aqui do projeto Tutoria Anatomia da Medicina Unirio. Eu já gravei uma aula para vocês sobre miologia do antebraço e agora a gente vai estar conversando sobre a miologia da mão, ou seja, os músculos da mão. Bom, da mesma forma que foi antebraço, eu vou tentar sempre sistematizar aqui com vocês uma maneira mais geral da gente tentar guardar esses músculos, porque é muito conteúdo, é muita inserção, é muita origem, e eu acho que tudo que a gente puder sintetizar, tentar trazer de uma maneira geral, a gente traz, e vai estar todo escrito aqui em detalhes nos slides, mas eu vou tentar sempre generalizar, facilitar isso para vocês, deixar bem didático, beleza? Então vamos lá. Bom, falando da mão para começar. Bom, a mão é a parte distal do membro superior, né? Seu esqueleto é formado pelos ossos carpais, metacarpais e as falanges, né? Os ossos carpais, metacarpais e as falanges, conforme vocês já viram na aula sobre os ossos da mão e as articulações presentes ali também. E os dedos são numerados de 1 a 5, sendo que 1 é o dedo polegar e 5 é o dedo mínimo. Compartimentalização. A gente vai ter que também aqui a divisão em compartimentos na região da mão, né? Então a gente vai ter o compartimento tenar, compartimento adutor, compartimento hipotenar, ressaltando aqui que o tenar vai estar associado a músculos do polegar, o hipotenar a músculos do dedo mínimo, e a gente vai ter também aqui o compartimento central e os compartimentos interósseos. Da mesma maneira que eu fiz no antebraço, vou fazer aqui com a mão e vocês. A gente vai ter a mão dividida em 5 compartimentos, sendo eles compartimento tenar, composto por esses 3 músculos aqui associados ao polegar, compartimento adutor, compartimento hipotenar, também presente, também com 3 músculos aqui associados ao dedo mínimo, compartimento central, são os músculos lumbricais, e os compartimentos interósseos, que estão associados aos músculos interósseos dorsais e palmares. Bom, aqui eu vou estar fazendo com vocês um resumo das inervações, para a gente tentar aqui a gente achar um padrão nessas inervações aqui dos músculos da mão. Bom, aqui eu listei os 5 compartimentos da mão e vamos destacar aqui. A gente vai ter o compartimento adutor, o hipotenar e os compartimentos interósseos inervados pelo nervo ulnar, beleza? E em relação aos outros compartimentos, a gente tem aqui o compartimento tenar, ou seja, o compartimento dos músculos associados ao polegar. Da mesma maneira que o compartimento adutor também é relacionado ao polegar, né? Mas o compartimento tenar vai ser inervado pelo nervo mediano, com uma breve exceção aqui, que é a cabeça profunda do músculo flexor curto do polegar, que vai ser inervado também pelo nervo ulnar. E o compartimento central também, né, que é o compartimento dos músculos lumbricais, a gente vai ter o primeiro e segundo lumbricais também inervados pelo nervo mediano, conforme acontece no compartimento tenar também, só que o terceiro e quarto lumbricais são inervados também pelo nervo ulnar. Então aqui a gente vê que em sua maioria os músculos da mão são inervados pelo nervo ulnar, com exceção aqui dos músculos do compartimento tenar e do primeiro e segundo lumbricais, beleza? Bom, o compartimento tenar são esses 3 músculos aqui, relacionados ao polegar, conforme eu destaquei aqui. E a gente vai ter aqui no compartimento tenar os aspectos gerais dele. A origem vai se dar, todos eles vão ter origem no retináculo dos músculos flexores, que vai estar mais ou menos aqui nessa região, e tubérculos dos ossos escafoide e trapézio. A inervação vai se dar pelo nervo mediano, como a gente viu no slide anterior, com exceção da cabeça profunda do músculo flexor curto do polegar,
que vai ser inervada pelo nervo ulnar. A ação, de modo geral, vai equivaler ao nome dos respectivos músculos, como a gente vai ver aqui cada um agora. Primeiro músculo, oponente do polegar. Bom, ele vai ter origem no retináculo dos músculos flexores e dos tubérculos do escafoide e trapézio, assim como todos os músculos desse compartimento. A inserção vai se dar no metacarpal 1, né, que é o osso do metacarpo associado ao polegar. A inervação pelo ramo recorrente do nervo mediano, ou seja, o nervo mediano aqui para a gente. A ação vai ser a oposição do polegar, né, uma vez que é um músculo oponente do polegar. A oposição aqui a gente pode resumir como a flexão e o giro medial desse metacarpal 1 na articulação carpo-metacarpal. Abdutor curto do polegar. Bom, é um músculo que vai fazer a abdução, né, do polegar. Ele vai ter origem no retináculo dos músculos flexores, tubérculos do escafoide, do trapézio, conforme todos os músculos do compartimento tenar. Sua inserção vai se dar na falange proximal aqui do osso polegar. Lembrando que o polegar tem apenas duas falanges, a falange proximal e a distal. A inervação também pelo nervo recorrente, do nervo mediano. E a ação vai ser a abdução do polegar e auxílio também na oposição, junto ao oponente do polegar. Flexor curto do polegar. Bom, vai ter a mesma origem, retináculo dos músculos flexores, tubérculos dos ossos escafoide e trapézio. Ele vai se inserir na falange proximal do polegar e vai ser inervado aqui, seção nossa. Os músculos do compartimento tenar são inervados pelo nervo mediano, ou seus ramos. A exceção aqui, no caso, é a cabeça profunda desse músculo aqui, flexor curto do polegar, que vai ser inervado também por um ramo profundo do nervo ulnar. Ele vai ter ação na flexão e na adução do polegar em direção à margem lateral da palma. Lesão do nervo mediano. Bom, é uma correlação clínica importante aqui para a gente, uma vez que a gente viu que os músculos do compartimento tenar da mão são inervados majoritariamente por esse nervo. Essa lesão aqui a gente já viu na aula de antebraço, mas aqui eu estou voltando com ela aqui porque ela vai atingir especialmente aqui os músculos da mão, né? Bom, lembrando as regiões inervadas pelo nervo mediano. A maioria dos músculos do compartimento anterior, né, flexor do antebraço, e os músculos do compartimento tenar da mão, primeiro e segundo lumbricais. Então, a lesão nesse nervo aqui vai atingir a função motora aqui desses músculos desses compartimentos, causando prejuízos na flexão das articulações interfalângicas proximais do primeiro ao terceiro dedos e na flexão das falanges distais do segundo e terceiro dedos. Vale dizer, novamente, que a flexão das articulações interfalângicas distais do quarto e do quinto dedos vai ser preservada, pois vai ser estimulada pelo nervo ulnar. A gente vai ver melhor mais à frente. Bom, dado o compartimento tenar, vamos passar agora para o compartimento adutor. Novamente, aqui um músculo referente ao polegar também. Músculo adutor do polegar. Ele vai ter origem aqui na sua cabeça oblíqua, na base dos ossos metacarpais 2 e 3, no captato e nos ossos carpais adjacentes. A sua cabeça transversa, ela vai ter origem na face anterior do corpo do metacarpal 3. A sua inserção vai se dar na falange proximal do polegar e a sua inervação vai ser dada pelo nervo ulnar. A sua ação vai ser a adução do polegar, uma vez que ele é o adutor do polegar. Compartimento hipotenar. Bom, compartimento tenar era relacionado ao polegar, compartimento hipotenar relacionado ao dedo mínimo. Vamos ter aqui esses três músculos. Aspectos gerais. Bom, a origem, de uma maneira geral, vai se dar nos ossos mediais do carpus,
ossos mediais aqui no caso o pisiforme e o amato, e no retináculo dos músculos flexores, da maneira como foi no compartimento tenar também. A inervação vai ser toda dada pelo nervo ulnar e a ação também vai corresponder aos respectivos nomes dos músculos. Primeiramente, abdutor do dedo mínimo vai ter origem no osso pisiforme, vai se inserir na falange proximal aqui do dedo mínimo e vai ser inervado pelo nervo ulnar com todos os músculos desse compartimento. A ação vai ajudar na abdução do dedo mínimo e auxiliar também na flexão da sua falange proximal, né, que é onde ele se insere. Flexor curto do dedo mínimo, ele vai ter origem no amato e no retináculo dos músculos flexores, né? O retináculo que a gente consegue ver aqui, ó, sinalizado aqui nessa figura. A inserção vai se dar na face medial da base da falange proximal também do dedo mínimo e a inervação pelo nervo ulnar, como todos os músculos desse compartimento. A ação vai se dar na flexão da falange proximal, né? Uma vez que é um músculo flexor e ele se insere na falange proximal. Músculo oponente do dedo mínimo. Ele tem origem no amato e no retináculo dos músculos flexores também. Vai se inserir no metacarpal 5, né, que é o osso do metacarpo relacionado ao dedo mínimo. Vai ser inervado pelo nervo ulnar, repito, como todos os músculos do compartimento hipotenar. E a ação vai ser na oposição do dedo mínimo. Músculo palmar curto. Bom, o músculo palmar curto aqui, se vocês voltarem naquele slide lá que eu falei dos compartimentos, vocês não vão encontrar ele lá. Por quê? Porque o músculo palmar curto não está em nenhum compartimento. Ele é um músculo mais superficial. Bom, ele não está no compartimento hipotenar, embora ele esteja aqui na região da eminência hipotenar, que seria essa eminência aqui, essa parte mais gordinha aqui da nossa mão aqui. A gente tem a eminência tenar relacionada ao polegar e a eminência hipotenar relacionada ao dedo mínimo. Bom, situa-se na tela subcutânea da eminência hipotenar. Ele tem origem na aponeurose palmar, né? Que é essa face aqui aponeurótica que a gente consegue ver aqui, esse espessamento. Ele vai ter origem aqui e ele vai se inserir na pele, na margem radial, na margem medial da mão, como a gente consegue ver aqui. A sua inervação vai ser dada também pelo nervo ulnar, como a maioria dos músculos da mão, né? E vai auxiliar na preensão palmar. Preensão, uma vez que ele vai promover também aqui a enrugação da pele nessa eminência hipotenar e vai aprofundar também a cavidade da palma aqui. Bom, uma correlação clínica importante aqui seria a contratura de Dupuytren. Essa contratura ela tem uma certa predisposição genética, embora não se saiba uma relação, não se saiba exatamente como. Ela é uma degeneração fibrosa das faces longitudinais da aponeurose palmar na face medial da mão. Como a gente consegue ver aqui, ou seja, na parte aqui mais medial da mão, né, a parte mais próxima aqui aos dedos mínimo e anular, a gente vai ocorrer aqui uma degeneração fibrosa, de modo que a gente vai perdendo aqui a mobilidade aqui devido à fibrose aqui nessa região da aponeurose palmar. Vai promovendo aqui a flexão parcial do quarto e do quinto dedos nas articulações metacarpofalângicas e interfalângicas, devido justamente a um enrijecimento dessa região. E o tratamento cirúrgico, né? A gente vai fazer excisão cirúrgica dessas partes fibróticas aqui na face palmar. Compartimento central. Bom, o compartimento central é o compartimento dos músculos lumbricais, primeiro e segundo, e terceiro e quarto. Bom, primeiro e segundo músculos lumbricais são os sinalizados aqui nessa imagem. Eles são músculos que vão ter origem nos tendões laterais do músculo flexor profundo dos dedos, né? O flexor profundo dos dedos que a gente viu lá no compartimento anterior do antebraço, a gente vai ter aqui os tendões desses músculos. Os tendões mais laterais
vão ser origem aqui para esses músculos lumbricais. A inserção vai se dar nas expansões extensoras do segundo e ao quinto dedos, que no caso aqui a gente não consegue ver bem, mas porque estaria na face posterior da mão, na face dorsal da mão. A inervação vai ser dada pelo nervo mediano e a sua ação vai ser na flexão das metacarpofalângicas e na extensão das interfalângicas do segundo ao quinto dedo. E a gente pode classificar aqui ele de uma forma que a gente não fez anteriormente. Eles são ossos de formato aqui semipeniformes, uma vez aqui que eles teriam um formato semelhante à metade de uma pena. Se a gente imaginar aqui esse tendão aqui como aquela haste central de uma pena, a gente teria aqui esses ossos primeiro e segundo lumbricais com uma forma semelhante aqui à metade de uma pena, por isso semipeniformes. Terceiro e quarto lumbricais, eles vão ter origem já nos tendões mais mediais do flexor profundo dos dedos, como a gente vê aqui, ó, e vão se inserir também nas expansões extensoras do segundo ao quinto dedo. A inervação vai ser dada pelo nervo ulnar, diferente do primeiro e do segundo, que são inervados pelo nervo mediano, beleza? E a sua ação vai ser na flexão das metacarpofalângicas e na extensão das interfalângicas também. Em relação à forma, se o primeiro e segundo eram semipeniformes, a gente consegue ver aqui, no caso aqui, que o terceiro e o quarto já formam uma imagem semelhante a uma pena completa. Por isso, tem formato peniforme. Compartimentos interósseos. No compartimento interósseo, a gente vai ter os músculos interósseos, dorsais e os palmares. Beleza? Então, aqui numa vista palmar de ambos aqui, a gente vai ver aqui os dorsais e nessa aqui os interósseos palmares. Aspectos gerais. Vão ter origem, todos eles, em ossos do metacarpo, vão se inserir nas falanges proximais e nas expansões extensoras e vão ser inervados pelo ramo profundo do nervo ulnar, todos eles. Os interósseos dorsais. Bom, a gente vai ter origem nas faces adjacentes de dois metacarpais, vão se inserir nas falanges proximais e expansões extensoras do segundo ao quinto dedo, nada novo, né, porque eu já falei no slide anterior, e a sua inervação pelo nervo ulnar, assim como os interósseos palmares que a gente vai ver. A sua ação vai ser na abdução do segundo ao quarto dedos em relação à linha axial, conforme está sendo aqui sinalizado aqui na figura aqui, essas setas aqui, a abdução, ou seja, a abertura dos dedos. E o formato deles é peniforme, uma vez que a gente vê aqui uma imagem que sugere uma pena completa. Os interósseos palmares. Bom, a gente vai ter aqui a origem nas faces palmares dos metacarpais 2, 4 e 5. Sua inserção vai ser nas falanges proximais e nas expansões extensoras do segundo, do quarto e do quinto dedo. A sua inervação também pelo nervo ulnar, assim como os interósseos dorsais. E a sua ação vai ser na adução desse segundo, quarto e quinto dedos em relação à linha axial. Adução, aderir os dedos, ou seja, a gente vai ter aqui uma aproximação desses dedos, conforme a figura mostra aqui para a gente. E em relação ao formato, eles vão ser semipeniformes. A gente pode ver aqui, é um formato semelhante à metade de uma pena. Uma correlação clínica importante aqui é a lesão do nervo ulnar. Por quê? Bom, essa lesão ela vai ser mais comum aqui na região que esse nervo passa posterior ao epicôndilo medial do húmero aqui, né? Então, a gente vai ter uma lesão aqui, uma parte aqui em que ele é mais superficial aqui e fica mais suscetível a uma lesão. Lembrando, as regiões inervadas por esse nervo ulnar, a gente vai ter o compartimento adutor da mão, né, que é aquele músculo adutor do polegar, o compartimento hipotenar, que vai ser relacionado aos dedos, ao dedo mínimo da mão, e os compartimentos interósseos.
e terceiro e quarto lumbricais. Então, a gente vai ter uma significativa perda motora e sensitiva da mão, né? Uma vez que a gente vê aqui compartimentos aqui, músculos importantes aqui que são dependentes desse nervo ulnar. E a mão em garra, então, vai ser um sinal clássico dessa lesão, uma vez que vai gerar a atrofia dos músculos interósseos, né, que são inervados pelo nervo ulnar, uma vez que não vai ocorrer uma vez que a ação deles vai ocorrer sem a posição dos músculos extensores e do músculo flexor profundo dos dedos. Então, a gente vai ter aqui uma flexão desses dedos aqui, sem uma ação oposta do interósseo, né, causando aqui, no caso, essa leve flexão dos dedos aqui, que caracteriza a mão em garra. A síndrome do túnel do carpo. Bom, aqui, na região aqui do carpo, a gente vai ter aqui o túnel do carpo, que vai ser delimitado aqui superiormente pelo retináculo dos músculos flexores e embaixo aqui pela fileira distal dos ossos do carpo, como a gente consegue ver aqui nessa figura. E a gente vai ter que, passando dentro desse túnel aqui, a gente chama o nervo mediano, por exemplo, aqui, e vários tendões de vários músculos. E a síndrome, da mesma jeito que a gente tem uma síndrome compartimental em alguma região, quando a gente tem uma síndrome dentro de um compartimento, qualquer estrutura ali que aumente de volume de alguma forma, ou ocorra uma inflamação, a gente pode ter um prejuízo ali de outras estruturas que estão naquela região. Nesse caso aqui, o nervo mediano aqui é muito precioso nessa região, né? Então, essa síndrome vai ocorrer por alguma lesão que reduza o tamanho desse túnel, ou, de forma mais frequente, pelo aumento de alguma estrutura que o atravessa, de modo, então, que a gente vai ter aqui uma preensão desse músculo nervo mediano. Lembrando aqui, as regiões inervadas pelo esse nervo mediano são os músculos do compartimento tenar, ou seja, os músculos relacionados ao polegar na mão, e o primeiro e segundo lumbricais. Então, se a gente tem aqui uma pressão sobre esse nervo mediano, a gente vai ter um prejuízo aqui desses músculos da mão, causando aqui a incapacidade de opor o polegar, né? Uma vez que lembrando, ele vai estar relacionado, o nervo mediano vai estar relacionado ao compartimento tenar, ou seja, o músculo aqui oponente do polegar vai estar nesse compartimento, então a gente vai ter uma incapacidade de opor o polegar, causando também uma perda progressiva da coordenação e da força do polegar pela atrofia desses músculos, né? E o tratamento, assim como é na contratura de Dupuytren, vai ser uma secção cirúrgica parcial ou completa do retináculo dos músculos flexores. Uma vez aqui que pela secção cirúrgica, a gente vai ter um alívio aqui nessa pressão aqui que está elevada dentro desse túnel aqui. Essas são minhas referências. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês deixem aí embaixo. Eu tentei sintetizar no máximo aqui essa aula. Talvez ela tenha ficado um pouco mais longa devido a certas ênfases que eu quis fazer, mas a ideia aqui não era alongar para vocês. A ideia era justamente reforçar as partes importantes para agilizar o estudo de vocês, tentando trazer aqui o mais relevante e com o maior número de casos clínicos aqui possíveis aqui para vocês relacionarem bem esse conteúdo aqui, o que ajuda bastante a fixar a matéria e deixa ela mais interessante. Bom, é isso, gente. Muito obrigado e até mais.